Você provavelmente acha que conhece a história de Troia. Aquiles, Helena, o cavalo de madeira. Mas se eu te dissesse que o filme escondeu uma das partes mais importantes e que os historiadores estiveram errados por séculos? Sejam muito bem-vindos ao Pílulas e Fragmentos. Meu nome é Ruberson Silva e hoje eu vou mostrar para vocês como exatamente separar o mito histórico da ficção dos filmes. Eu vou desconstruir os 3 maiores erros do filme de 2004 e o mais importante, vou mostrar para vocês o que a arqueologia realmente descobriu em relação a Troia. E se preparem, porque o terceiro erro muda todo o final da história. Então fique comigo até o final, porque você não pode perder isso. Vamos começar pela diferença mais óbvia entre o filme e a história real. O filme relata basicamente um drama humano. Aquiles é um guerreiro incrível, Helena é uma mulher linda, Heitor é um guerreiro honrado. Mas e os deuses? Os deuses ficam ali de forma secundária, de coadjuvante, aparecendo de relance quando, por exemplo, Aquiles corta a cabeça de Apolo. Mas é aí que está o problema. Isso é 100% o contrário da história original. A Ilíada, um poema de Homero escrito por volta de 750 a.C., narra exatamente o oposto de um drama humano. Na verdade, é um drama divino. Os deuses não são atores secundários. Na verdade, eles são os protagonistas. Zeus, Poseidon, Hera, Atena, Ares, eles literalmente controlavam a guerra. Não era só uma guerra de humanos. Na verdade, era um tabuleiro de xadrez onde os deuses eram jogadores e os heróis eram os peões. E aqui está um fato fascinante. A Ilíada nem sequer narra a guerra inteira. Ela é sobre algumas semanas no 10º ano da guerra. Ela começa com a ira de Aquiles e se encerra no funeral de Heitor. Ela é literalmente apenas um fragmento da história. Todo esse contexto dos deuses, dos conflitos políticos no Olimpo, o filme simplesmente ignorou. E por quê? Porque no filme de Hollywood de 2 horas e 43 minutos, você não consegue explicar a complexidade da mitologia grega de conflito entre deuses. Você precisa de humanos, de confrontos diretos, etc. Ok, vamos para o segundo erro. E esse é bem mais fácil de decifrar. O filme, na verdade, mata alguns personagens que não deveriam morrer. Ou que morreriam só posteriormente. E deixa eu começar com Menelão. No filme, Menelão é marido de Helena, certo? E no filme, ele morre. Porém, o que acontece na verdade, Menelau não morre. Menelau volta para casa, se reconcilia com Helena e os dois ainda continuam vivendo felizes. E aqui vai uma parte ainda mais diferente. Agamemnon. Agamemnon também morre no filme, certo? Ele é morto por Briseis, vocês lembram? Legal cinematicamente? Sim. Mas é historicamente acurado? Não. Na verdade, o fim de Agamemnon, ou Agamenon, é muito mais dramático. Ele volta para casa e acaba sendo assassinado pela própria esposa e pelo amante dela. E agora vem uma parte interessante. Tem uma lenda que deixou Aquiles famoso, e até hoje todo mundo conhece, o calcanhar de Aquiles. A ideia é que ele tinha um ponto fraco, uma vulnerabilidade que causaria sua morte. Todo mundo já conhece essa história, ela é tão famosa que a gente utiliza ponto fraco como calcanhar de Aquiles em português. Mas adivinha, a Ilíada nunca menciona o calcanhar de Aquiles. Homero escreveu a Ilíada inteira e nunca mencionou que Aquiles teria um ponto fraco. Essa história foi inventada séculos depois por poetas romanos, principalmente por um cara chamado Estácio. E olha que Estácio viveu em 90 depois de Cristo. E por quê? Porque a Ilíada termina antes da morte de Aquiles. Homero narra o funeral de Heitor, mas Aquiles continua vivo. E agora vem a parte que muda tudo, porque até agora a gente só falou de literatura, de poesia, de mitologia, histórias que foram passadas de geração em geração. Mas e se eu te dissesse que Troia era real? Que uma cidade de verdade existiu onde Homero descreveu? Porque é exatamente isso que os arqueólogos descobriram. Por mais de 2000 anos se achava que Troia era apenas uma lenda, como Atlântida, por exemplo. Um lugar que Homero inventou como cenário para escrever seu épico. Mas em 1870 um cara chegou e mudou tudo. Seu nome era Heinrich Schliemann e era obcecado por Homero. Literalmente obcecado. Tão obcecado que ele colocou a Ilíada debaixo do braço, partiu para a Turquia e começou a fazer uma escavação. E não é de ver que realmente ele encontrou uma cidade? Uma não. 9. Num local chamado Hisarlik, bem no estreito de Dardanelos, Schliemann encontrou ruínas de uma civilização antiga. Não há uma prova conclusiva, mas alguns estudiosos concordam que esse é o local correto. E aqui vem um fato interessante. Schliemann encontrou algo que ele chamou de o tesouro de Príamo. E realmente tinha vários objetos valiosos, ouro, pedras preciosas, e ele imediatamente pensou, é isso aqui é Troia, encontrei. Mas aí vem um problema.
Historiadores descobriram que, na verdade, aquele tesouro era de Troia 2. E Troia 2 existiu por volta de 2500 a.C. Isso é 1000 anos antes da provável Guerra de Troia. Então, Schliemann cometeu um erro gigante. Erro feio, erro rude. Ele cavou rápido demais, destruiu camadas importantes e acabou perdendo muita coisa pelo caminho. Mas, independente da metodologia que ele utilizou, ele fez a descoberta do século. Ele tinha descoberto Troia. E a pergunta agora é, de todas essas 9 Troias, qual que era a Troia de Homero? Qual que era a Troia descrita na guerra? Qual que era a Troia que foi representada no filme? Após longos estudos, historiadores concordaram que o mais provável é que a Troia correta fica entre Troia 6 e Troia 7. E o período ficou por volta de 1250 a 1180 a.C. E essa época faz muito sentido, porque é quando o mundo antigo estava um verdadeiro caos. Então aqui temos dois eventos. Troia 6 destruído por um terremoto, que os gregos interpretavam como um cavalo de Poseidon, e Troia 7 sendo construída pelas ruínas, sendo sitiada, conquistada e queimada depois. Dois eventos que começam a fazer sentido quando você coloca em comparação com a história de Homero. A descrição do cavalo combina com Troia 6. O cerco combina com Troia 7. Os 10 anos de guerra podem ser uma dramatização de vários cercos que ocorreram ou um compilado de tudo isso. E agora uma pergunta genuína. Por que a guerra aconteceu? Será que realmente foi por amor, como o filme conta? Helena é bonita. Paris, então, a rápida. Menelau quer sua mulher de volta, então começa a guerra. É uma história de amor épica, mas em termos históricos, muito improvável. Por quê? Porque estamos falando sobre o final da Idade do Bronze. E essa é conhecida como uma das piores fases da história antiga. Impérios desmoronando, cidades sendo destruídas, várias invasões acontecendo. Ou seja, ninguém iria começar a guerra por causa de uma mulher, porque na verdade existia motivos muito maiores. Então, qual é o motivo real? Os historiadores têm várias hipóteses. A primeira e a mais provável é que seja guerra comercial. Troia controlava o acesso ao Mar Negro, o que era uma posição muito estratégica. Segunda hipótese, pirataria, saque. Naquela época, várias cidades ricas estavam atacando outras cidades para fazer saque. E Troia era uma cidade rica. Terceira hipótese, bom, e essa é bem mais complexa, que é conflito político. Na verdade, os gregos acreditavam que Troia estava sob influência ou era aliada do Império Hitita, que era inimigo dos gregos. E aqui está um detalhe importante. Coincidência ou não, dizem que o Império Hitita desapareceu em 1180 a.C., exatamente no fim da Guerra de Troia. Pode ser só coincidência. Agora a parte mais importante, a parte que todos gostam de saber. Mas e o cavalo de Troia? Aquele cavalo de madeira gigantesco que conseguiu transpor as muralhas de Troia e, enfim, colocar a cidade abaixo graças a ele. Então se prepara porque esse fato pode te chocar, porque o cavalo de Troia também provavelmente nunca existiu. Ou pelo menos não da forma que a gente pensa. Primeiro deixa eu contar uma coisa. O cavalo de Troia também em momento algum é mencionado na Ilíada de Homero. Homero, quando está descrevendo sobre o cerco, não menciona cavalo em lugar nenhum. Mas então, da onde saiu esse cavalo? Onde esse cavalo aparece? Na Odisseia, também escrita por Homero, ele faz uma breve menção. Mas o detalhe completo sobre o cavalo vem de um poeta romano chamado Virgílio, que escreveu cerca de 800 anos depois de Homero, a Eneida de Virgílio. Mas então qual era a verdade? Na verdade, os historiadores têm duas teorias. A primeira é que, na verdade, os poetas utilizaram simbologia. E, na verdade, o cavalo de madeira seria um ariete, uma arma de cerco comum utilizada naquela época. Um monte de soldados se juntam em volta de um tronco de madeira e batem no portão até que ele seja quebrado e assim todos os soldados consigam entrar. Mas existe uma segunda teoria, que na verdade essa é a minha preferida, que mistura um pouco de mitologia e arqueologia. Que na verdade fala que Poseidon, que é o deus do terremoto e também o deus dos cavalos, mandou um cavalo divino ali em forma de terremoto e abriu uma brecha no muro, na muralha, e assim todos os soldados conseguiram entrar, assim tomando conta de Troia. A verdade é que a Guerra de Troia provavelmente aconteceu, mas não como o filme conta. Na ficção foi por amor, mas que na verdade deve ter sido por motivos políticos, de poder, riqueza, enfim, um motivo que causa a maioria das guerras pelo mundo. Bom, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ficou comigo até aqui, te agradeço. Deixa seu comentário então, ó, Troia, para eu saber que você me acompanhou até aqui. E é desse tipo de pessoa que o canal precisa. Curioso de fato. Pílulas e fragmentos. Você recebe pílulas de curiosidade e conhece fragmentos da história. Se inscreve no canal, nos acompanhe. Para você é apenas um clique simples
mas que impulsione o canal e ajude a chegar a mais pessoas. Muito obrigado e eu te espero até o próximo vídeo.